deixa eu ver aqui. A gente tem já o Carlos Viana, ele deu uma entrevista coletiva agora há pouco. Já. Isso, vamos tentar rodar aí de dentro mesmo, enquanto o Rogério Correia não chega. As imagens mostram, né? Dá até para repetir ali as imagens da confusão, o momento em que vários parlamentares se envolvem ali na confusão. Você vê o Paulo Pimenta ali, do lado do Rogério Correia, eles estavam discutindo sobre essa contagem de votos do Carlos Viana, que é o presidente da comissão. Houve ali o relator acabou questionando, a gente vê ali também mais um deputado petista, né, ali se aproximando, e logo depois começa o quebra-quebra, né? O Rogério Correia parte para cima, acaba sendo jogado, olha ali, ó. O Alencar Santana, né, que também é do PT, ali de terno cinza. Vamos ver o que o Carlos Viana fala, né, as explicações que ele dá. Roda aí. Veio hoje com a decisão de esvaziar a CPMI, derrubando todos os requerimentos. Para isso, usou um procedimento regimental de uma votação nominal. A partir daquele momento, o painel é quem manda. 31 membros votaram a favor do governo, para que os requerimentos fossem votados em bloco. Quando eu coloquei em votação simbólica, o que está mandando é o painel. 16 votos eram necessários, metade mais um. O governo apresentou, na minha contagem, 7, posteriormente levantou mais gente, tinham 14. Mesmo 14 não são suficientes. O governo perdeu usando o próprio regimento que tentou para derrubar os requerimentos da CPMI. 14 não seriam afirmou que eram 7, se agora o senhor está falando isso. Não, a foto mostra 14. Possivelmente depois eles levantaram. Na hora que eu contei 2 vezes, tinham 7 parlamentares de pé. Se não entenderam, eu lamento, mas não havia votos suficientes. Nem se fossem 14, o governo ganharia a votação. Estava considerando os 31 do quórum. Os 31 tinham suplentes? Preste atenção, os suplentes só são computados quando os titulares não estão presentes. Então, eles valem como titulares. Se o voto dele foi considerado na presença, que aconteceu isso, o suplente vota como titular. Isso não é desculpa, todo mundo sabe disso. Você tem titulares. Quem que é titular? É aquele que está ali. Ou é o que foi indicado, ou é o suplente que votou, que marcou presença. Houve erro na contagem do senhor? Não, eu contei 7. Não. Gente, precisa ver que horas tirou a foto. As imagens que eu tenho são muito claras. Eu contei 7 2 vezes. E com toda tranquilidade. Se depois levantou mais gente, não posso dizer. Mas na hora que contei 2 vezes, nós tínhamos 7. Então não contei errado. 2 vezes 7, 14. Não, mas ele falou que contou 7 de uma vez só. Ali o senador Carlos Viana, né? Enfim, eu entendi o que ele disse. Estou só brincando aqui com os números. Mas, Couto, é isso, né? Agora a palavra do senador. Mas uma votação tão importante, um assunto tão delicado, por que tinha que ser votação simbólica? Por que não fez votação nominal, que seria o certo? Não teria essa discussão toda, essa brigaiada toda. Tanto o presidente como o relator dessa comissão são claramente adversários ferrenhos do governo, estão fazendo de tudo ali para beneficiar, para proteger os nomes ligados ao bolsonarismo e para atacar os nomes ligados ao atual governo. Esse é o fato. Eu não entendi até agora, vou perguntar ao deputado Rogério, como é que a oposição tem ao mesmo tempo o presidente e o relator dessa comissão? Normalmente, sempre que se forma CPI, CPMI, um lado indica o presidente, outro lado indica o relator e vice-versa. Como é que se chegou a esse ponto? Como é que se chega? Difícil explicar, Carla. Não, então, na verdade é uma questão de articulação, né? Eu acho que toda essa... A gente sempre fala, assim, né, dessas CPIs, quando elas são instaladas, há uma articulação dentro do Congresso justamente para ver relatoria, presidência, e há sempre essa disputa entre governo e oposição, né? Enfim, acredito que seja por aí, né? E aí eu acho que essa confusão, eu concordo com o Couto que falou, poderia resolver essa confusão colocando o voto nominal numa decisão que de fato era tão importante. Porque é isso, no fundo, são os parlamentares poupando eles mesmos de colocarem a digital e assumirem os seus votos, né? Fica fácil, às vezes, você manter o discurso
de determinada coisa se a gente não sabe se de fato o parlamentar votou ou não votou daquele jeito. Por isso que, na verdade, gente, tem uma coisa que nunca é demais na política e a gente sempre cobra, que é a questão da transparência, né? Coerência e transparência. Se a gente pudesse verificar, aconteceu a mesma coisa agora, nessa semana, o PL antifacção que foi aprovado na Câmara foi de votação simbólica, a gente não consegue ver quem é que derrubou, quem que protegeu as bets, quem que não protegeu as bets. E isso é um instrumento que o parlamento tem, eventualmente, nessas votações secretas, mas que ela vai totalmente contra o interesse da sociedade de transparência, de saber como é que estão agindo os parlamentares, né? E nesse caso da CPI também, poderia ter sido resolvido esse problema caso a gente tivesse aí a votação e pudesse, nominal, né, e pudesse ver quem votou, quem não votou, e aí não haveria, com certeza, essas reclamações e a gente não descambaria para o que descambou hoje aí, né, nessas cenas lamentáveis que a gente viu por ali, né? Acho que transparência está faltando no Congresso e vale a gente continuar exigindo isso, porque é dever, né? São todos homens públicos eleitos e que devem satisfação à sociedade. Com certeza. Essa história de votação simbólica, Dani, acaba livrando, né, de responsabilidade muitos parlamentares. E nesse caso serviu para alimentar confusão. Eu queria dar aqui a resposta que o Couto pediu, né? O PT simplesmente dormiu no ponto com essa história dessa CPMI do INSS, que foi um negócio inacreditável, assim. Um erro de articulação brutal. Brutal. O partido tentou de toda forma, o Couto vai lembrar disso lá atrás, evitar a instalação da CPI. Então entra quando ela já era inevitável. Sendo que podia e tinha instrumentos, né, inclusive porque tem o Controlador-Geral da União, quando foi depor na CPMI do INSS, fez barba, cabelo e bigode, o Vinícius Carvalho. Por quê? Porque conhece o esquema a fundo, explicou o que aconteceu, de onde veio, quando nasceu, questionado por Sérgio Moro, o que foi que aconteceu ali, por que demorou. Ele falou, não demorou nada. Quando nós pegamos a fraude, nós chamamos a Polícia Federal e estamos aí desbaratando. Inclusive, descobrimos que quando o senhor era ministro da Justiça, o senhor recebeu uma denúncia. Por que o senhor não fez? É assim que se faz o embate político. Mas o Partido dos Trabalhadores decidiu entrar na CPMI quando ela simplesmente era inevitável. Achava que, nossa, turbulência, nossa isso, nossa aquilo. Desculpa, a vida política no Brasil está assim. Errou, falhou e paga um preço altíssimo agora, que é esse, Couto, é o de ficar nas mãos de um presidente, de um relator, de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que tem servido muito como palanque para a oposição, ainda que os quadros que foram chamados aí para, de novo, né, explicar a ação das autoridades, autoridades vinculadas ao governo, como é o caso do Controlador-Geral da União, cargo de confiança escolhido pelo presidente da República, tem todos os artifícios e argumentos para poder fazer o debate. Não tem uma questão aqui de fulano, ciclano, não, é o debate. O debate poderia ser muito bem travado, mas assim, parece, o Partido dos Trabalhadores em alguns momentos vive uma espécie de miopia, que é um tanto quanto desgastante, assim, no sentido de não se render às evidências fáticas, né? O país está dividido, o Lula ganhou a eleição por 1 e pouquinho %, e esse cenário está cristalizado até hoje, não houve, não se alterou, esse cenário não se alterou, então assim, e não vai mudar, e não tem mágica que possa fazer, né? A oposição tem força, e tem barulho, e tem militância organizada, né? O Partido dos Trabalhadores deixou de ser a única força política capaz de colocar gente na rua ou de fazer pressão pública, e acho que tem lidado com certa dificuldade com esse novo dado da realidade. E não dá nem para dizer que é novo, tá? Porque passou aí 2 anos de governo Temer, mais 4 anos de governo Bolsonaro sendo oposição, já era para ter assimilado.